Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. A pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Mapa, em parceria com o Grupo RBS, mostrou que os florianopolitanos têm interesse em usar mais vezes a bicicleta. O pessoal que mora aqui quer usar mais a bicicleta. Uma das perguntas da pesquisa foi a seguinte: se a cidade oferecesse ciclovias seguras e atrativas, você utilizaria a bicicleta como uma opção para ir aos lugares onde precisa, no seu dia a dia, fora do lazer? 55% dos entrevistados disseram que com certeza usariam. Qual é a situação da rede de ciclovias hoje aqui na capital? Esse é o nosso assunto no Conversas Cruzadas, a partir de agora, que já está no ar. Hoje o Grupo RBS lançou oficialmente o site, a página na internet Floripa Te Quero Bem, que você vê aí na tela, com informações sobre segurança, planejamento urbano e mobilidade. Está no guarda-chuva do Clique RBS. Vai lá no Clique RBS, floripatequerobem.com.br é a página na internet. Você pode participar do nosso debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Sobre as ciclovias, participe no portal de voz TV Com, mande o seu recado, a sua opinião. Você se sente seguro de andar de bike aqui em Florianópolis? 84010385. E aí você digita a opção 5 e deixa o seu recado. É importante que você diga o seu nome, de onde é que você está falando, se for uma pergunta que ela seja objetiva. O portal de voz da TV Com tem o custo de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, Natal todo dia, compre e concorra ao Hyundai iX35. Hoje nós estamos na companhia da diretora de planejamento do IPUF, a arquiteta Vera Lúcia Gonçalves da Silva. Também está aqui conosco a Gisele Passenco, que é presidente da ONG Manos do Asfalto. O Conversas Cruzadas recebe o Daniel de Araújo Costa, que é presidente da Via Ciclo. Também nós estamos na companhia do Diogo Carvalho, que é estudante da ESAG UDESC, Administração Pública, e criador da página na internet, do blog sobre mobilidade urbana e transporte coletivo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Daniel, como é que está o quadro, hein? Melhorou? Eu imagino que melhorou um pouco a situação, ou bastante a situação do ciclista, né, com ampliação das ciclovias, mas é preciso avançar muito ainda, né? Como é que nós estamos? Boa noite. Boa noite. Com certeza. Nós temos avançado, desde que a Via Ciclo surgiu em 2001, tivemos grandes avanços na cidade, temos várias ciclovias, várias ciclofaixas, mas nós precisamos da conectividade entre elas, ou seja, ligar elas. Além disso, nós temos com uma faca e o queijo no mão, como você mesmo mencionou, nós estamos hoje com um percentual de 70% de pessoas querendo utilizar a bicicleta, se nós dermos para elas segurança e condições de usar a bicicleta. Isso é uma grande oportunidade que nós temos de desenvolver a mobilidade por bicicletas na cidade. Então, onde não der para construir a ciclofaixa, a ciclovia, vamos ter o compartilhamento das ruas, com respeito dos motorizados, com a redução das velocidades. Isso é fundamental para que a bicicleta seja inserida de verdade na cidade. Pois é. Então, eu só quero pegar essa parte final, né? Quando não houver a possibilidade da ciclofaixa ou ciclovias, o compartilhamento da rua é a solução e é o que se é feito nas grandes cidades do mundo, onde a bicicleta é utilizada, é isso, é o compartilhamento das ruas. Qual é a diferença técnica entre ciclofaixa e ciclovia? A ciclovia ela é segregada do asfalto, da via dos carros, separada por um meio físico, um guarda-reio, uma calçada. A ciclofaixa, ela fica no mesmo nível, separada apenas por tachões. Como acontece aqui na Rui Barbosa, na Bocaiúva ali. Por sinal, na Rui Barbosa, praticamente, eu não vejo ninguém andando de bicicleta, né? É complicado porque é um trecho que fica até muito carro parando em cima, desrespeito. Parece perigoso. A velocidade dos carros assusta muitas pessoas, os carros passam muito rápido ao lado da ciclofaixa, isso assusta um pouco, mas ela está começando a ser utilizada mais. E o problema que nós temos com os tachões,
Os tachões são colocados para separar a ciclofaixa dos carros, mas hoje em dia estão colocando muitos tachões onde o ciclista anda, que é no bordo da pista. Sim. Então nós temos trechos onde não tem ciclofaixa, não tem ciclovia, tem o acostamento é inexistente, e os tachões. E o ciclista é obrigado a andar no meio da faixa junto com os carros. Isso está trazendo muito risco aos ciclistas. Então nós temos que observar muito bem essa posição dos tachões, porque está causando risco aos ciclistas. O quanto que se ampliou a rede de ciclovia e ciclofaixa em Florianópolis nos últimos tempos? Boa noite. Hoje nós temos... Eu queria ouvir a representante da você perguntou aqui, eu tenho 36 quilômetros e 530 metros em Florianópolis, construídas. 36 quilômetros e 530 metros. Parece um projeto da Via Ciclo no Ciclo Observatório. Parece pouco ainda, né? É muito pouco para o tamanho da ilha. Bom, mas o quanto que se ampliou nessa atual gestão? Nós temos aí, foram 20 quilômetros que foram implantados novos. Agora, como o Daniel falou, a questão do uso da bicicleta, ela na verdade está associada não só a uma questão de infraestrutura, mas de cultura, de educação. Então, o que daria tranquilamente para fazer se nós tivéssemos aí o que seria uma parceria, né, juntamente com o usuário do automóvel, se aí pudéssemos baixar a velocidade de muitas vias na cidade. Isso, o que a gente vê de soluções que são utilizadas em outras cidades, se tivéssemos aí uma velocidade que nós chamaríamos de 30 quilômetros, por exemplo, isso daria tranquilamente para o uso da bicicleta ser compartilhado e já ter um uso muito maior na nossa cidade. O que está se buscando fazer, e temos um plano, quando ele fala que não existe a conectividade, quer dizer, na verdade o plano existe, toda essa conectividade, existem as vias traçadas, nós temos ano a ano ampliando a questão orçamentária do município para buscar esses recursos e implantar. A questão é que ainda trabalhamos com obras isoladas e nesse caso nós estamos buscando ver como implantar as rotas por inteiro, né? Então temos o deslocamento do trajeto de uma viagem de bicicleta. Eu acredito que nós vamos avançar muito com a implantação das bicicletas públicas, né? Que é o Floribike, que estamos prevendo aí para o próximo ano. Já estamos imaginamos que semana que vem já lançando esse edital para a questão da concessão desse serviço, no qual a contrapartida da prefeitura é realmente deixar a parte da microrrede da área central estruturada. É claro que nós não vamos ter ciclovia em todas as ruas da cidade, porque é impossível hoje conseguirmos afastamentos e desapropriação, mas o que é possível ser feito é exatamente fazer isso. As ruas que não puder a ciclovia ser implantada, é a redução da velocidade para fazer o compartilhamento. Existem outras maneiras, mas é claro, como eu falei, nós temos que trabalhar em conjunto, não é uma questão... Hoje nós temos que trabalhar a questão do consumo responsável. Se todo mundo decidir sair com o seu carro, que é mais cômodo, confortável, com certeza não vamos ter espaço para nada. Nós tivemos uma entrevista há 5 anos atrás, que eu me lembro, onde o Instituto de Planejamento divulgou o resultado de uma pesquisa cuja capacidade do nosso sistema viário iria parar nos principais eixos, e isso já está acontecendo, né? Em função, porque o espaço é limitado, né? Todos os seminários que nós participamos está dizendo, não adianta, não existe solução que todo mundo vai ter o seu carro individualmente. Então, isso vai ter que ser um trabalho a ser absorvido pela sociedade. Bom, eu queria saber do Diogo. Diogo, que estudo é esse que vocês fizeram e que culminou com a criação da página na internet? Como é que surgiu essa ideia? Então, boa noite a todos da mesa. A ideia, no caso de criar essa página sobre mobilidade, é que até o ano de 2007, 2008, não havia o compartilhamento de informações ou de notícias ou de curiosidades para as pessoas que se deslocavam na ilha Grande Florianópolis. Existiam, sim, páginas focadas, por exemplo, a Via Ciclo, as páginas do transporte coletivo, do IPUF. Agora, uma que reunisse as notícias ou as principais modificações que interessam, em si, aos usuários, seja de qualquer tipo de transporte, até no andar, né? Uma passarela, uma ciclovia, uma mudança de linha de ônibus. Então, foi com o intuito de
dar publicidade a essas informações para as pessoas. Olha, será que é uma boa opção utilizar a bicicleta, já que foi aberto uma ciclovia no Campeche? É dar publicidade a essas informações e fomentar a integração dos modais. Mas o que é integração de modal? É tu ter a possibilidade de ir e vir de diferentes modos. E isso na ilha até a Vera pode nos confirmar isso, é uma dificuldade, porque a gente tem implantado na ilha, basicamente, o modal transporte individual, que é o carro, transporte coletivo, que a maioria fala ou tem uma avaliação negativa, que nem o Instituto Mapa constatou. Sim. Basicamente isso. Agora, a gente tem uma luta para ser estabelecido mais quilômetros de ciclovia, tem um projeto, mas e a integração deles? Né? Sim, Fica a dúvida. Agora foi lançado nessa semana o viaduto do Rita Maria, só que uma das reclamações já é como que é a integração dos pedestres naquela região. Uma pessoa que vem do continente, utiliza a Pedro Ivo Campos, a passarela, como que ela vai passar para a rodoviária? Ela vai ter que dar o contorno até o túnel Antonieta de Barros ou vai ter que ir até o Trapiche da Beira-Mar Norte? Não há uma opção para a pessoa que está se deslocando de bicicleta, o famoso a pé, só para o carro. Para o carro, para o transporte de táxi ou ônibus. Então a gente vê essa necessidade e a gente está colocando isso em prática, dando as principais notícias e fazendo com que as pessoas pensem antes de sair de casa. Será que o carro é a melhor opção? Será que os outros não podem ajudar o meu deslocamento? Ou porque, se não, carro, bicicleta, a junção dos dois? Só que tudo tem que conspirar para que isso aconteça a favor e a melhor maneira de defesa até da mobilidade urbana, né? Porque a pesquisa do Instituto Mapa também mostrou que as pessoas priorizam o automóvel em Florianópolis e dificilmente abrem mão do automóvel na conjuntura atual. Por quê? A falta de opção. Porque a falta de opção de ciclovia e, acima de tudo, né, do transporte coletivo de qualidade. Né? Eu diria que o que as pessoas mais buscam também é a rapidez. Eu quero chegar... Agilidade, né? Então, claro que se você tem, como no caso de Florianópolis, nós não temos corredores exclusivos para um transporte coletivo. Não. Foi até implantado, mas a medida não... Na velocidade, nas pequenas distâncias, de até 10 km, não existe veículo mais rápido que a bicicleta e eficiente. Sim. E é o único veículo realmente sustentável nos dias de hoje. Mas mesmo com o carro, não vai conseguir chegar rápido, porque as filas estão... Não existe mais um horário de fila toda hora. Foi feito com a Via Ciclo, foi feito Desafio intermodal. Desafio intermodal que mostrou, o pessoal da bicicleta chegou com a moto. Claro, mas a questão é o seguinte, aí entram outros fatores, né? Como, por exemplo, a segurança, né? A segurança dos bicicletários, a integração, né? A infraestrutura, né? Para você, aí entra os bicicletários, né? A infraestrutura para você deixar a sua bicicleta no trabalho, vestiário, a cultura, o condomínio, o prédio. A loja, enfim, as repartições públicas, o comércio de uma forma geral. Está começando devagar, mas está começando. Na Fundação do Meio Ambiente já existe hoje um banheiro para tomar banho, tá? Então já está começando as coisas a funcionar. Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo caminhar. E o shopping center, como é que está? Melhorou? Melhor que a gente já discutiu isso aqui há um tempo o shopping center, uma coisa que a Via Ciclo inclusive já pediu para eles, a gente caminhou ofícios, é fazer um bicicletário na parte coberta, junto ao segurança, 2 vagas, 3 vagas de carros. Porque as bicicletas hoje ficam onde? Afastadas, do lado de fora, não dão segurança. Uma bicicleta de R$1.000, R$2.000, você não vai deixar na rua. Elas ficam afastadas, apesar que em alguns shoppings tem um segurança que fica olhando, mas ela fica na chuva, na rua. Como quem diz assim, o ciclista, lá no cantinho, escondidinho. Não, é que ele tem que ter a opção de ficar junto com os carros também, porque está trazendo um valor para a cidade, não está poluindo, está economizando, e ele gasta dinheiro igual o usuário de carro. Então, é um cliente potencial. Eu deixo de frequentar muitos estabelecimentos porque eu não tenho como deixar minha bicicleta. Agora, professora Vera, o que me chama a atenção é que se a gente circular pelo interior da ilha de Santa Catarina, e vamos pegar algumas regiões como Ingleses, Rio Vermelho, Tavares. Você pega o Rio Tavares, eu passei ali pela vargem da Cachoeira do Bom Jesus ali, né? Num dia dessa semana, bem cedo pela manhã, no horário em que era o pré-horário de entrada para a escola, aquela escola que tem perto lá em frente, na lombada eletrônica.
E o que eu vi foi o seguinte, as mães levando os filhos de bicicleta, na faixa, né? Na faixa, né? No caso, no espaço que seria do acostamento. Quer dizer, Quando tem. ali então a gente já tem uma cultura, né? Já tem uma necessidade, né? Uma necessidade que criou, né? Uma necessidade que criou essa cultura, né? Quer dizer, e se houvesse infraestrutura ainda, né? A coisa melhora, né? Nós temos uma lei que inclusive, está sendo assim um exemplo no Brasil inteiro eles estão copiando a lei, né? Nós temos muitas leis. O cumprimento dessa lei é que a gente está buscando. Como nós temos jurisdição sobre o município, nós somos compostos com que o nosso sistema viário também trabalha em rodovias. E nesse caso, nesse exemplo que você citou, trata-se de uma rodovia, né, estadual. E é claro que ali já temos pesquisas, que existe um número de usuários de bicicleta altíssimo. O que precisa acontecer? É que no nível técnico, e como não é de uma cultura, a questão dos projetos de ciclovias, né, nós ainda temos essas questões que serem melhoradas. Ou seja, nós temos que criar ciclovias que tenham um padrão mais seguro, né? Onde nós temos, por exemplo, rodovias cuja velocidade são 80 km por hora, nós não podemos ter algo junto à rodovia sem uma proteção, porque nós vamos ter pessoas não só pedalando, mas caminhando. Tá, mas aí nós porque temos um grande desafio, calçada, né? Que é o espaço também, às vezes a limitação do espaço, enfim. Mas podemos resolver. Tá, então, Hoje nós temos engenharia para isso. Vamos discutir a questão da SC 401, que está sendo duplicada. 405 também. A 405. A gente vai começar com a 401, com a duplicação até o trevo de Canasvieiras e com a ciclovia, que é ciclovia e acostamento também, né? Ciclofaixa. É ciclofaixa. Ciclofaixa que é no acostamento. A gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo, e para discutir e ampliar esse debate em torno da segurança para quem anda de bike. Vamos para o intervalo e até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estamos discutindo hoje as ciclovias, ainda com o tema mobilidade urbana. A pesquisa do Instituto Mapa aponta que 55% das pessoas consultadas afirmaram que andariam de bicicleta se houvesse segurança, se houvesse infraestrutura, com ciclovia, com ciclofaixas seguras, adequadas. Esse é o nosso assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Nós temos imagens e a gente vai comentando essas imagens aqui de alguns pontos da cidade e em instantes a Raquel Santi já está até colocando, até o Daniel pode ir comentando para a gente aí, Daniel. São imagens... É a ciclofaixa. É a ciclofaixa aqui na Canasvieiras. Tá. É um colega nosso, o Vinícius, que filmou com a bicicleta dele no trajeto que ele está fazendo, mostrando as dificuldades que ele sente. Isso aí é Canasvieiras? Isso, você vai sair na principal da Canasvieiras ali. Uhum. Ela ficou muito estreita, ela é bidirecional, ou seja, o ciclista vem dos dois lados. A gente pode reparar que em alguns trechos não tem sinalização, ou seja, os carros cruzam, não tem o cuidado, eles vêm de velocidade, não reduzem, ultrapassam assim mesmo. Tem ciclista vindo na mão, como eu falei, é bidirecional. Tem pedestres caminhando, apesar de ter uma calçada enorme do lado, eles caminham na ciclofaixa. A velocidade, como eu já falei, dos carros é muito alta, a pessoa não se sente segura. A gente pode ver o ciclista transitando, a pintura está deficiente, tem que ter uma manutenção na ciclofaixa, não adianta apenas colocar a ciclofaixa, tem que ter manutenção, sinalização vertical, horizontal. Tem alguns detalhes no chão que confundem os ciclistas, confundem os motoristas também. Ele botou algumas dicas, largura insuficiente. É uma ciclofaixa realmente curta. Essa é nova, é antiga? Ela já tem... Já tem um tempo. Já tem um tempo. E ela tem um histórico... Isso aí já é o centrinho de Canasvieiras, né? Está chegando. Toda a reforma que foi feita em Canasvieiras, ela contemplava o aumento das calçadas e havia também no projeto original a ciclovia, era ciclovia bidirecional e com uma largura superior. Quase bateram ciclistas, desculpa. O que aconteceu que houve uma manifestação
de comerciantes do local que disseram que, como não haviam ciclistas, aquilo era um absurdo, que não deveria ser feito ciclovias ou ciclofaixas. Foi o que nós conseguimos ainda preservar do projeto. Então, foi com muito custo, com a ajuda aí da Associação dos Ciclistas, para que pudéssemos implantar pelo menos essa faixa. Tá. Mas o projeto ele era completo, com uma ciclovia, conforme a técnica recomenda. E só um detalhe interessante para os comerciantes entenderem: é muito melhor você ter pessoas e ciclistas transitando em frente ao seu comércio do que o carro estacionado o dia inteiro. Claro. É só ver a Felipe Schmidt aqui em Florianópolis, a Vidal Ramos mesmo. Como o comércio incrementou. Agora, uma outra questão aqui, isso o próprio secretário Howen, e eu imagino que isso até dificulta a vida do ciclista também, né? Quando não tem ciclofaixa, nem ciclovia, às vezes está circulando pela calçada. Tem um pessoal também que anda num ritmo menor, mais leve, enfim, menos velocidade, e às vezes anda na calçada, que se sente mais seguro também. Não vou nem questionar isso agora, embora o Código de Trânsito determine que ele ande na faixa de rolamento. Mas o seguinte, uma informação que praticamente todo mundo desconhece, né? O secretário Howen me disse que essa história de que a gente vê muito no comércio, esse estacionamento na transversal, dentro da calçada, na frente do estabelecimento comercial, que diz assim, ó, estacionamento exclusivo para clientes, isso aí é uma mentira, tá? Isso aí você não precisa ser. Não, você não precisa ser. Pode estacionar. Só que é o seguinte, não precisa você ser cliente daquele estabelecimento para estacionar. Você pode encostar ali e pode estacionar, que não tem problema nenhum. O cara vai ficar bravo, vai, mas você está no seu direito. E as pessoas desconhecem, o proprietário da loja, o ocupante daquele Alguns lugares colocam até cone, né? No não Cobrasol tem uma loja que abriu na esquina, que tem um segurança que fica na porta. Se parar o carro e não entrar na loja, ele vem e fala, olha... A maioria faz isso, né? Grande parte faz isso, não existe estacionamento lá, né? E não poderia. Bom, vamos falar então de outras ciclovias, outras ciclofaixas. Aí, no caso, uma ciclofaixa na EC 401, que está sendo construída, né? Isso, está sendo implementada. Bom, e aí, hein? Já é alguma coisa, mas não é o ideal. É bom, tem coisa boa, mas tem problemas. Por exemplo, o ciclista vem andando aqui, o espaço que tem aqui não tem espaço suficiente para o carro. O ciclista vem andando, ele termina. Na ponte ele não tem entrada. Esse acesso aí é o acesso para o Ilha Shopping à direita ali, né? O ciclista vem, ele é obrigado a entrar na pista de rolamento do carro, que normalmente os carros estão em 80 km, 100 km, até mais. Então, esse é o grande perigo. Mas aí, Daniel, aqui nós temos o seguinte, né? Aqui, esse espaço utilizado da ciclofaixa é o espaço do acostamento também, né? Estragou o carro, vai para lá, mas aí é o jeito mesmo, né? Mas o carro estacionado no acostamento é uma coisa, não é para transitar. O acostamento não é feito para transitar. Sim, o carro sim. parar, estragou o carro, parar, tudo bem. Agora, não é para transitar. E o ciclista tem que andar. O problema que nós estamos questionando é o seguinte: a ciclofaixa está sendo implementada, ok, muito bom. Agora tem que ter uma pequena redução dos carros quando eles encontrarem um ciclista, porque eles andam muito rápido ainda. Tem muita gente que usa essa ciclofaixa. E quando você chega ali, a ciclofaixa termina num degrau ou numa ponte que você não tem continuidade. Esse é o problema. Agora é o seguinte, tu te sente seguro em andar numa ciclofaixa desse perfil aqui, onde os veículos passam acima de 80 km por hora? É isso que afugenta muitas pessoas. Por isso que eu falo, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Sim, nós estamos com a faca e o queijo na mão. 70% das pessoas estão dispostas a utilizar a bicicleta desde que nós demos para elas segurança. Então, nós temos que ter uma pequena redução da velocidade dos carros e, em trechos mais críticos, redução maior da velocidade, com sinalização, com radar eletrônico, alguma coisa nesse nível. O mundo inteiro está reduzindo a velocidade dos carros, nós estamos ampliando aqui. Está errado. Eu acho, assim, o governo do estado está fazendo um esforço para também aderir, né, essa política de bicicleta. Agora, a gente tem um grupo, né, do Probice, instituído pelo prefeito municipal, que exatamente visa ajudar, colaborar. Então, todo projeto que se queira fazer, seja com relação a um nível de uma edificação, de um projeto de um bairro, que seja particular ou público, pode aproveitar desse grupo que reúne ciclistas, técnicos, para que possa ajudar, né, na construção realmente de projetos seguros, né? Porque realmente a essência desse andar de bicicleta, ele pede a segurança em primeiro lugar.
porque senão realmente as pessoas não... E essa conectividade, né, que é algo extremamente importante e que eu já vejo a discussão há muito tempo, já escuto a discussão há muito tempo, na tua universidade, por exemplo, onde tu estudas, que é o UDESC, e que é um ambiente universitário bacana ali, aquele campus é muito legal e tal. E a UDESC, ela não se comunica com a ciclovia da Beira-Mar, né? Quer dizer, e tem projeto, por exemplo, para ciclovia na Madre Benvenuta, e não foi feito ainda, né? Tem um projeto, até a Vera pode confirmar, para o ano que vem, que é interligando os bairros da Agronômica, Trindade, Córrego Grande e Itacurubi, né? Fazendo um modal das universidades e da área universitária, né? Porque ali os bairros tem muitos estudantes. Só que o que a gente percebe é que são ações ainda isoladas, que não há essa postura de buscar um projeto completo. O que seria um projeto completo? Você instituir a facilidade de usar a bicicleta, mas interligando com os outros modos ou com os outros bairros. O que a gente percebe muito na ilha, até o Daniel pode confirmar, existem sim ciclovias grandes, mas elas não se interligam. Aí que entra o compartilhamento. É um problema que a gente percebe. Mas será que numa SC405, que já teve todo o problema de desapropriação para construir uma ciclovia, será que não é caro? Por que não adotar como Curitiba, agora com os novos ônibus ligeirinhos, um ônibus com compartilhamento de bicicleta? Tá, mas a 405 não contempla a ciclovia. Não. A obra em si, não. Deveria, né? Deveria. Não, e tem uma lei exigindo, uma lei estadual que obriga a fazer. Se é caro a obra, Municipal. por que não criar alternativas junto com as associações, junto com as ONGs e junto com o próprio cidadão? Pô, tem gente querendo andar. Por que não no transporte coletivo ou buscar outras alternativas para que a bicicleta seja um modelo a ser usado? Até vou pedir para o Daniel buscar aquela foto, né? Onde é que é, na Dinamarca aqui? Onde é que é? Na Alemanha. Na Alemanha, né? Do ônibus que está adaptado para levar Eu a acho que bicicleta essa também. questão que você levanta é bem importante. As parcerias são fundamentais. O que tem também ajudado a se implantar alguma infraestrutura também na cidade juntamente, por exemplo, a questão ali na SC, na 405, que a própria Celeste nos ajudou, né, com a instalação onde passa o cabeamento, eles deram em contrapartida a questão da infraestrutura ali para bicicleta e para calçada. Né? Então, isso tudo nos ajuda, quer dizer, a comunidade, esses parceiros que utilizam, né? Por exemplo, Casan, nós podemos utilizar, quando se coloca a infraestrutura, se pode já aproveitar para criar o leito da ciclovia. Eu gostaria só de complementar com a palavra do Renato Igor ontem à tarde, no final do programa dele. Ele falou, hoje temos um investimento muito grande no transporte individual motorizado. Que se invista, mas que também se invista no transporte coletivo, que também se invista nas ciclovias e ciclofaixas. É investir para todos. Mobilidade urbana não é você somente ir de carro, é você ter a opção de escolher o modal de transporte mais eficiente para você naquele momento. De repente eu quero ir daqui até a padaria, não vou de carro, vou de bicicleta. Porque a sensação que dá, Interligação também, né? Claro. Porque de bicicleta, de repente, tu precisa um trecho no ônibus. É integração modal. Tu vai levar como no ônibus? Não, é impossível. Vai até a bicicleta, deixa a bicicleta Mas já no ônibus. foram instalados, o grupo, o Probice, fez a recomendação, os empresários de ônibus também colocaram os bicicletários junto a 4 terminais já. Nós estamos buscando implantar com a Secretaria de Mobilidade, fazer a implantação no central também, no terminal central. Mas não só no terminal, mas como no próprio ônibus. Quando ele comentou sobre a questão da ligação, a ciclovia da Beira-Mar, por exemplo, como as obras do viaduto foram liberadas apenas a parte do trânsito, né, do tráfego. Mas as obras complementares, a Secretaria de Obras está ainda terminando. E uma das questões das obras, inclusive foi falado isso na inauguração, esses complementares, travessias, as calçadas, rebaixamentos de guias, a conexão com a Beira-Mar, né, tudo isso faz parte do término da obra. Ainda não foi concluída, mas está sendo já trabalhado para ser realizado. Bom, nós vamos para o intervalo
E a gente está acompanhando algumas imagens aí, né? Você viu agora aí o Daniel andando de bike com o filho na garupa ali, né? Como é que é o nome daquele equipamento ali? É um reboque, Você pode levar, pode ir no supermercado, carrega um bom peso, até 45 quilos, você faz as compras. Imagina, você está no 2, 3 quilômetros, vai de bicicleta, faz as compras e retorna para casa. Muito bem. A gente vai mostrar mais imagens bacanas, tanto aqui do Brasil, de Florianópolis, como também de alguns exemplos interessantes, onde o pessoal anda de bike com toda a segurança, inclusive em outros países onde a segurança, o cidadão deixa a bicicleta e não bota nem cadeado. E volta e a bicicleta está lá. Eu queria lembrar só que hoje, queria até aproveitar e cumprimentar, hoje é o Dia Internacional do Ciclista. É mesmo? Hoje é o que dia. Bacana, parabéns a todos Então, parabéns os ciclistas. a todos os ciclistas. E a gente nem sabia, hein? Que bom. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. O prefeito Esse é o foi Conversas bem Cruzadas aqui na TV Com. Ciclovias é o que a gente está discutindo hoje. Pesquisa do Instituto Mapa aponta que o pessoal que mora aqui em Florianópolis gostaria de andar mais de bicicleta, mas desde que houvesse condições para tal, né? Como ciclovias, ciclofaixas, mas acima de tudo segurança. Em instantes nós temos outros vídeos aí para mostrar para vocês. Agora, né, Raquel? O que é esse vídeo aí? Vamos lá, então. Vamos ver o que vem pela frente na nossa produção. Tá aí. Daniel, comenta pra gente aí. Algumas fotos do Ciclo Observatório, pelo trabalho da Via Ciclo, mostrando, né, como vocês viram, um carro em cima da ciclofaixa, interrompendo, a falta de acostamentos esburacados onde as pessoas não transitam, falta de bicicletários amarrando em árvores. Então nós temos, o pessoal pode entrar no site da Via Ciclo, tem várias fotos, vários exemplos bons, exemplos ruins, todos eles, para que as pessoas entendam o que é a mobilidade por bicicleta. Logicamente, eu não vou pegar minha bicicleta e ir daqui para muito longe, 100 km, mas eu vou andar 10 km, deixo a bicicleta no bicicletário, pego o ônibus e volto ao meu local, e volto. Essa é a integração de modais tão importante de ser feita aqui em Florianópolis. A Prefeitura e a arquiteta Vera Lossi falou há pouco, deu uma aprimorada, deu uma melhorada nos bicicletários. Imagino que nos terminais. Isso. Tá, mas o pessoal reclama muito da questão da segurança, né? Bom, nós temos o que falamos do estacionamento de curta duração. Não é para pernoitar nesses, né? Porque senão sim, aí já não tem como, não tem seguro. Não é garagem, né? Não é garagem, né? Vai no trabalho, volta e pega de volta a bicicleta. Exatamente, mas o que é o suficiente para você parar e pegar o ônibus, né, e fazer um trajeto maior, fazer aquela integração que você falou. Então existe esse trabalho aí até de observar agora o que vai acontecer. Tá, mas todos os terminais já estão com 4 terminais que foram instalados já estão em funcionamento. Cobertura, tem cobertura? Não, eu não sei se tem foto aí, Daniel, já dos... Se tem cobertura, ele se segurança... recente, né? Ele está junto do terminal, né? Ou se aproveita a segurança do próprio terminal para ser utilizado. Aqui, daqui a pouco a pergunta do Kleber Becker, ele quer saber onde é que tem ciclovia no continente. Boa lembrança aqui, Kleber. Daqui a pouco. O seguinte, Gisele, o que faz a ONG Manos do Asfalto? Manos do Asfalto trabalha com jovens, a conscientização em relação ao trânsito, que os números continuam aumentando, não só carro, mas moto também. Acredito que é importante conscientizar, educar e fiscalização também. É isso que a gente está tentando levar, essa mensagem, que o trânsito está se tornando uma guerra nas estradas, né? O Brasil está matando mais nas estradas do que muitos países em guerra. E Santa Catarina é um estado que... E tu sabe, Gisele, que eu fico apavorado. Hoje é quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, a gente sai daqui às 11 da noite. É impressionante como muda o comportamento do motorista numa sexta-feira à noite. É o perfil do pessoal que está indo para a noite, para a festa, para a balada, está indo para o esquenta, já está indo para a balada, enfim. As pessoas ficam enlouquecidas pelas 11 da noite em diante, né? E essa época do ano também. É impressionante como as pessoas mudam o comportamento, né? E hoje, por exemplo, foi um dia chuvoso e conversando com um pessoal que trabalha com direção defensiva,
esse tipo de asfalto, como ficou hoje, né? Aquele asfalto meio que molhado, meio que me engana que eu gosto, que não é nem aquela chuva pesada em determinados momentos do dia. Sobe o óleo, o diesel. Exatamente, é o asfalto mais perigoso, né? É a condição mais perigosa, que está úmido, está um pouquinho molhado e as pessoas não mudam o comportamento. E por isso, os acidentes, pequenos acidentes com danos materiais, por quê? Porque as pessoas, elas não têm noções de direção defensiva, né? A velocidade eu acho que é o pior, né? Porque eu vejo a questão agora, quando desligaram os radares, e nós temos os números, aumentou assim violentamente. Eu já considero a Beira-Mar uma alta velocidade, 80 km por hora numa via urbana é alta. E é claro que quando se fala em sexta-feira, sábado, os acidentes são. E se verificar a travessia, você já não tem mais segurança, não respeita os sinais. Então, realmente, a vida corre risco. Claro. Principalmente nesses eixos. Como umas semanas atrás na Lagoa, que estava um casal dentro do carro e um outro carro veio. Sim. Você imagina, estacionado, parado, não está nem, teoricamente, nem no trânsito. Foi um sábado de manhã, Foi um né? sábado, acho que foi à tarde. Foi à tarde, é o seguinte, não é à tarde, mas... excesso de velocidade, perde o controle do carro, enfim, né? Ontem houve capotamento aqui na Beira-Mar também, né? É uma coisa interessante, porque 94% dos ditos acidentes são sinistros de trânsito, poderiam ser evitados se nós respeitássemos o Código de Trânsito Brasileiro. Isso é uma coisa, um dado muito falta triste. Fiscalização. Não, 90% podem ser evitados. O cidadão, o motorista tem que colaborar também. Eu tenho alguns dados da ciclovia do continente, se você precisar. Tá, também. E aí, então, essa pergunta é do Becker. O Ciclo Observatório da Via Ciclo fez esse trabalho, né? Nós temos aqui as vias ciclísticas de São José. Nós temos hoje 2.580 metros. É pouco, hein? É pouco. Que não chega a 3 quilômetros. Em São José. Isso aqui são construídas, a construtora tem todas implantadas. Via ciclística de Palhoça, 1.200 metros, 1.200, 750 metros desconhecido. E 5.800 metros. Palhoça. Bastante até, né? Via ciclística de Biguaçu. De onde até onde? Né? 5 quilômetros, né? Porque, na verdade, essa falta de conectividade não é que a ciclovia tem que ser ligada uma na outra. Elas podem terminar em lugares diferentes, mas elas têm que ter uma ciclorrota, por exemplo. É um caminho no meio, junto com os carros, com redução de velocidade, onde é compartilhamento da rua. Aí você consegue essa conectividade. Mas se hoje em dia já é difícil compartilhar com as motos, imagina com as bicicletas. Os carros não estão respeitando os caminhões, os carros dos motoristas não estão respeitando. 650 metros. Nós temos, por exemplo, trouxesse a questão do continente, em termos aqui ainda no município de Florianópolis, a questão de toda a região de coqueiros, né? Existe um projeto, a prefeitura realizou, ali, né? O negócio mas né? é que você ainda tem a preferência do automóvel. Você, quando fala, existe a orla, os restaurantes, ninguém quer abrir mão do espaço para maior. Agora seria um diferencial, imagina, claro, o próprio estabelecimento comercial às vezes não tem espaço, mas imagina aquele que tiver, que de repente coloca à disposição um espaço para o cliente deixar a bicicleta, enfim, tudo é um diferencial. Está começando. No Porto da Lagoa tem padarias que fizeram isso, tem mercadistas, eles estão fazendo, porque estão vendo que as bicicletas estão aumentando. O pessoal está aumentando muito o número de bicicletas nas ruas. Agora no verão aumentou um pouco mais, inclusive. Sim. E o comerciante está começando a reparar isso. As pessoas querem tomar um suco, um café. Então está começando a aumentar. E as pessoas estão utilizando mais a bicicleta. Se nós demos condições, como a própria Instituto do Mapa já fez, a RBS, 70% de pessoas estão dispostas a utilizar a bicicleta. Sim. Isso é uma ferramenta muito importante que nós temos. O Kleber Beck, ele diz assim, sobre as ciclofaixas e ciclovias no continente, já houve a resposta, ele diz assim, por que não uma ciclofaixa entre as avenidas Max Chiran e Gaspar Dutra, no Estreito? Leva-se 1 hora do trevo de Barreiros até o 63 BI, às 8 da manhã. É uma tragédia, né? É uma mudança cultural. Já foi pensado até em colocar uma faixa exclusiva para ônibus. O projeto não andou, não aconteceu. Mas a gente observa, são 3 faixas de rolamento em cada uma das avenidas. Por que não um espaço, no caso, seja 2 metros para a bicicleta, ida e volta? Poderia ser um ótimo trecho para quem vem de Biguaçu, Barreiros, né, aquela parte continental da cidade para acessar a ponte, né? Então eu acho que, como já foi falado, a mudança cultural ela está caminhando. Agora, as pessoas têm que se conscientizar que é um meio ótimo na situação que a cidade tem. A cidade tem uma das piores mobilidades do Brasil. Claro. Pessoal, a gente tem mais um vídeo especialmente selecionado pela Raquel Santi aqui na nossa produção. Raquel, aí são imagens
ciclistas de ciclovias na Holanda, é isso? Vamos lá, então. É Holanda isso aí, né, Daniel? Vamos ver. Esse aqui... É Holanda. Bacana, né? Tem uma cultura um pouco maior. As pessoas vão pro trabalho, O que a gente vê de bicicleta estacionada. de terno e gravata. Na Holanda, dados estatísticos mostram que é o país com maior taxa de ciclistas por habitante, né? Um país que... Acho que 55% das pessoas utilizam bicicleta. Depois da Isso que Você mostrando que era antes. como era antes, exatamente. o intuito básico da implantação da cultura da ciclovia foi após a Segunda Guerra Mundial, também com a crise do petróleo. Então, em 73, juntamente com os acidentes provocados nas rodovias, buscou a alternativa das ciclofaixas e ciclovias na Holanda. Hoje é cultural que a ciclovia é importante no deslocamento, seja para lazer, para trabalho, né? E eu imagino que isso deve ter provocado uma qualidade de vida Não, com na média certeza. da população. Inclusive, existe uma frase... Saúde Uma e tal. frase muito comum no nosso... A gente costuma dizer, as cidades com maior número de bicicletas apresentam uma melhor qualidade de vida. Isso é um fato. Claro, isso é um fato. Né? Nós participamos de um grupo junto com pessoas de cidades da Holanda, da Alemanha. Florianópolis faz parte de um estudo também. E eu queria dizer que eles também têm muito trabalho com a sociedade, assim como propostas que querem criar grandes rodovias, né? Há uma mudança, mas há uma decisão política, né? Há uma decisão política de adotar, como foi o caso em Copenhague, né? Eles levaram 40 anos para hoje ter o que eles têm num nível de cidade ótimo, em qualidade de vida. Então, é claro que há essa necessidade de essa posição, essa tomada de posição. Eu acredito que Florianópolis ela está nesse caminho. Né? É claro que nós temos falhas ainda na questão, até por formação técnica mesmo. Sim. Não temos escolas como já existem, né, em outros países. Hoje estão sendo formados pessoas que estão desenvolvendo estudos, mas ainda são poucos os especialistas no Brasil que realizam projetos de grande segurança, eficiência de ciclovias. Tá, agora, um assunto para a gente discutir daqui a pouco, depois do intervalo, o seguinte: a gente está falando muito de shopping, de comércio, de repartição pública. E as escolas, hein? Porque nós temos uma situação que é uma aberração aqui na cidade, que é o seguinte: tem escola que não deveria nem ter a permissão para estar onde está, porque não tem nem lugar para estacionar perto da escola. É um negócio impensável do ponto de vista de planejamento urbano, você permitir um tipo de estabelecimento onde você recebe um grande fluxo de gente, onde não tem onde estacionar e nem como chegar de forma... E muitas vezes nem como parar, né? Porque se para ali, claro, para o trânsito não pode nem inteiro. parar de estacionar alguns carro, pontos. né? A gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo, até porque a gente falou aqui na Holanda, na Alemanha, na cidade de Colônia, por exemplo, os estudantes vão de bike, vão de bicicleta para a escola e deixam ali as bicicletas todas na frente da escola, assim. Na frente da escola. Na frente da escola, e muitas, eu vou repetir aqui, muitas sem cadeado. O estudante volta da escola, termina de estudar e a bicicleta está lá esperando. Ninguém levou. Intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Vamos com a participação do Milton Della Justina, o Della, que é um militante também do ciclismo aqui em Santa Catarina e do investimento, né, público em ciclofaixas e ciclovias. Vamos lá com a pergunta do Della Justina. Igor, é o Milton Della Justina, a respeito da ciclofaixa de Canasvieiras. Da forma que está feito, é muito pior do que não ter nada. O acostamento, hoje você não tem nem acostamento, nem uma ciclofaixa decente. Não tem espaço para duas pessoas. Hoje, uma simples pedra na frente, você não tem como desviar, não tem como olhar para trás.
Realmente a intenção pode ter sido boa, mas a operacionalização foi sem qualquer conhecimento técnico, sem qualquer nexo para a segurança das pessoas que ali transitam. Hoje você não... Obrigado dela, cortou a ligação porque ela tem um limite a gravação, né, do portal de voz. Até pelo que o dela falou, conhecimento técnico. A gente tem duas universidades, nós temos duas universidades aqui, tanto a UFSC com campus em Joinville com engenharia da mobilidade e tanto a UDESC, né, com o curso de administração pública. Há focos de pesquisa. Existem pesquisadores, a universidade pode oferecer isso para a comunidade, para as prefeituras, para os gestores, para equacionar o que ele falou. Por que não foi feito um estudo ou não se tem uma percepção mais técnica da implantação da ciclovia? Mas né? É a cultura que está faltando. Quando for implantar, o técnico, a prefeitura, o órgão vai implantar, tem que buscar essas informações. Capital humano tem. Agora, não sei se há o interesse, ou não sei se há essa percepção do poder público em buscar subsídios, percepções da sociedade também, de se é positivo, do que falta. Sim. Será que é uma placa que vai ocasionar menos acidentes? Será que é uma condição melhor, né? Eu acho que falta um pouco dessa mudança. Está começando. O ProBice já é um exemplo disso. Já é um decreto municipal, é um grupo de pessoas que entendem assunto, que são ciclistas. O IPUF participa, a Viaciclo participa, a organização civis, grupos de pedalada. Então, são pessoas que utilizam, que conhecem. Então, está começando. Eu entendo muito bem o que o dela falou. Um ciclista excepcional, uma lenda viva do ciclismo, eu já falei. O cara já pedalou demais, o cara pedala muito. Então, ele fala com conhecimento de causa, porque ele utiliza a bicicleta. Então, a gente sabe que tem dificuldades. E eu entendo que ele fala que às vezes é melhor não ter nada do que aquilo mal feito, porque o mal feito te traz mais risco. Eu até diria o seguinte, a obra ainda não está concluída, né? Eu acho que eu não conheço o projeto da duplicação com todo o nível de detalhamento, mas acredito que o que tiver que melhorar, o DEINFRA, assim, é parceiro. Sim. Né? Eu acredito que aí é uma questão de podermos trabalhar, se ainda não está completa, que se complete de acordo. Então, eu acho que existe solução. O importante é isso. Eu acho que nós estamos crescendo em direção a ter essa política. O próprio debate está gerando esse crescimento. O Floripa Bike, ele prevê a bicicleta para ser locada, né? Do mesmo modelo, ser locada. Como acontece em Paris, Barcelona. Paris, tá. E aí, já existe o local definido, os locais já são definidos? Sim, nós temos todas as estações definidas. Isso foi um trabalho em conjunto daí foi do ProBice, passou pela avaliação do ProBice. Nós fizemos algumas alterações em função exatamente para atender o que de real, né, existe. Agora, nós mudamos um pouco da nossa proposta original, em virtude da nossa audiência pública. Nós reduzimos o número de bicicletas para criar mais espaços, porque nós temos que deixar mais espaços nas estações, para que quando a pessoa chegue tenha vaga, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, no centro, onde estariam alocadas essas... São quantos pontos? Nós temos aqui, são 1.400 bicicletas. Bastante, são 68 pontos. Né? Centro, são 111 estações. 111 estações. Tá, nós estamos falando de centro inicialmente. Centro, Curubi. O centro e a universidade. Tá, e já temos preço definido? Isso vai ser por uma concessão. Tá. Né? Temos já empresas interessadas, inclusive empresas do Canadá, empresas da Espanha, empresa do Brasil mesmo. É o seguinte, o edital vai ser lançado quando? A princípio, semana que vem. Ele já está pronto, né? O prefeito quer lançar isso semana que vem. Tá, se tudo der certo... 1.000 e quantas bicicletas? Nós estamos falando, como eu falei, reduziu o número de bicicletas porque nós tivemos que abrir os espaços nas estações. Então, agora são 664 unidades são de bicicletas.
e nós estamos falando em 1.328 suportes, né? Vagas, né? Só Sim, na que é ilha pra ou deixar- continente? Isso, por enquanto, só no por centro de enquanto, Itacorubi. porque Centro de Itacorubi. como a gente vai fazer um módulo de observação mesmo para... E, na verdade, é interessante que as estações estão todas afastadas, no máximo a 400 metros uma da outra. Por que isso? Porque você pega a sua bicicleta, deixa a sua bicicleta, no máximo você vai caminhar 200 metros até o seu dentista. O conceito é esse, eu pego num lugar, deixo Deixa em outro lugar. num desses 1.328 suportes. Sim, É, Facilidade, né? E até no caso, eu tô pegando estragou. Você Grande estragou, ideia, no né? máximo 200 metros, você pega, troca a bicicleta, pega outra bicicleta. O que a gente tem que pensar é exatamente sobre a questão desse compartimento, né, o compartilhamento da área pública, né? Porque se nós fizer uma análise, né, sobre o valor dessa área, que ela é ocupada, na sua maioria, em maior parte, pelo automóvel, você vê que é uma coisa injusta. Então, nós temos que fazer uma coisa de justiça social, que promova essa coesão social, né, com responsabilidade. Portanto, o futuro, mesmo que uma pessoa não queira, diga, não, eu sempre vou querer usar, ela vai ter que ser, porque vai existir um momento que vão apagar um carro. Agora, né? o seguinte, é custo zero para a prefeitura isso aqui, imagina ou não? Custo zero. Sim, quem vai pelo bancar menos, a iniciativa privada. Pelo né? menos essa A foi prefeitura vai ter que pagar com a manutenção da ciclofaixa, da Não, infraestrutura, claro, isso aí. mas o ganho social Sim, O sim. ganho social é muito... Né? E nós já estamos pensando isso em outros modais também, como já vimos aí com relação ao próprio automóvel. Porque você hoje gasta muito tempo com o seu automóvel parado ou gasta muito dinheiro. Esse modelo já tem algumas experiências no mundo, né? Florianópolis até está sendo convidada a participar desse laboratório. Quer dizer, o carro... Do carro urbano também. Você vem com o carro no centro, para o carro o dia inteiro parado, Então, ocupando porque espaço. a questão dos tem uma cidade no modais... Brasil que já faz isso? Não, né? nenhuma. Boa ideia nenhuma. essa também, né? Pessoal, nós estamos sobre a hora aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, a gente sai daqui com algumas esperanças, né? E com algumas informações Está melhorando. Interessantes também. Muito obrigado pela atenção de todos. O programa reprisa amanhã ao meio-dia. Conversas Cruzadas. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau.